Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma resenha a respeito do livro Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes. Bora lá? Bom, quero começar dizendo que, como é uma resenha, né, do meu ponto de vista, então existem algumas partes do livro que eu vou pular. Ele conta algumas histórias durante o livro que eu acho que não cabe nesse tipo de resenha que eu estou fazendo para vocês, beleza? E o primeiro ponto do livro que ele aborda é o seguinte: o poder de um ser humano não está na sua musculatura, mas sim na sua inteligência. E aí ele dá o exemplo entre o gigante, que é um aluno, e o Romanov, que é o professor. Que no início o gigante era um aluno encrenqueiro, etc. E que com o passar do tempo Romanov soube como lidar com ele, e com isso ele conquistou não somente o gigante, mas a turma como um todo, né? E aí ele coloca no livro o seguinte: os fracos usam a força, os fortes usam a sabedoria. E faz total sentido. A partir do momento que você consegue conquistar a sua turma, automaticamente eles vão gostar um pouco mais da sua disciplina, ou vão começar a realmente gostar da sua disciplina, devido à sua metodologia de aula, como você lida com os alunos em sala de aula. Isso vai fazer total influência na sua aula, professor. E o segundo tópico do livro, eu vou juntar três, né, que eles falam a respeito de metodologias ativas. A gente consegue ver metodologias ativas dentro do livro, né? São elas: os alunos sentarem em semicírculo, o uso de música na aula, tá? A musicalização, e estimular a arte da crítica. O primeiro tópico, que é os alunos sentarem em semicírculo, ele aborda o seguinte: que se eu começo a enfileirar os alunos, eu começo a tornar os alunos burros e apenas reprodutores do que eu estou dizendo ali para eles, ao invés de críticos e pensadores. E aí ele coloca que, além disso, essa parte de enfileirar vai gerar timidez, inibição, raciocínio e bloqueio no debate de ideias. Então, sempre que possível, eu faço um círculo ou um semicírculo com seus alunos em sala de aula. Tá? A interação, você consegue ver isso na prática, a interação fica bem melhor. O segundo tópico, que é a respeito da musicalização, já existem estudos que mostram que a música ajuda na retenção do conteúdo ou na concentração, né, de alguma determinada tarefa. E aí a música clássica, as notas da música clássica ajudam na retenção do conteúdo. E ele fala no livro que no início os alunos queriam escutar rock. E aí ele botou rock no início para conseguir conquistar a turma, só que botava num volume baixo, não era aquele rock um tanto quanto pesado, né? E aí com o passar do tempo ele foi migrando a turma e adequando o gosto musical da turma para aquele momento com músicas clássicas. E o terceiro tópico, que seria estimular a arte da crítica, ele levava histórias, ele contava histórias a cada 15 dias na sala de aula para estimular o debate, para estimular o pensamento crítico, a visão crítica a respeito daquela história. E vale ressaltar que eram histórias rápidas, e esse tipo de debate, esse tipo de interação diminui a ansiedade dos alunos como um todo. E para fechar essa base, né, apesar de serem 3 tópicos que eu falei, tem uma frase muito legal que eu acho que vale muito a pena ser divulgada, que ele coloca no livro, que professor não é estrela, ele faz os alunos brilharem. E, cara, isso é o que eu vejo bastante mesmo hoje em dia, em pleno 2020. O professor, ao invés de chegar na sala para passar o conteúdo, ele chega na sala para aparecer e ficar falando das coisas que ele sabe, tá? Do que ele já fez, enfim, ficar se gabando. Então você aí que é professor, tome muito cuidado com isso, tá bom? E se caso você esteja querendo passar o conteúdo, mas seus alunos interpretam isso de uma outra maneira, melhore sua didática, tá? Isso realmente muda o jeito como a turma encara a sua disciplina. Eu já passei por isso. E aí agora eu vou trazer alguns tópicos que ele aborda no livro a respeito de filhos e alunos, né? E como é que a gente pode ter esse
esses alunos fascinantes. O primeiro tópico seria: bons filhos conhecem o prefácio da história dos seus pais. Filhos brilhantes vão muito mais longe, conhecem os capítulos mais importantes das suas vidas. E aí a gente consegue perceber que os jovens que trabalham essa característica desenvolvem a arte de ouvir, de dialogar, a capacidade de se colocar no lugar dos outros, superar conflitos e desenvolver relações saudáveis e felizes. O segundo tópico seria a respeito de que ele traz no livro o seguinte: bons filhos conhecem o comportamento dos seus pais. Filhos brilhantes conhecem suas lutas interiores, suas dificuldades e suas aventuras. Ou seja, se colocar no lugar das pessoas que te criaram pode te fazer entender um pouco mais a respeito da vida. E aí ele traz aqui 3 perguntas para vocês realizarem, para vocês fazerem com os seus pais. A primeira é: quais são os seus sonhos mais importantes? A segunda: quais foram os dias mais difíceis da sua vida? E a terceira: quais foram os momentos mais alegres da sua história? Ele fala que com essas perguntas você consegue se aproximar dos seus familiares e assim se tornar um filho brilhante sabendo da história, né, dos seus familiares. O terceiro tópico aqui traz o seguinte: bons filhos se preparam para o sucesso, filhos brilhantes se preparam para derrotas e frustrações. E aí ele traz o exemplo de Beethoven, né, que ele ficou surdo, teve todo aquele problema na história dele, enfim, e que não deixou se abater, ele virou a mesa, ele virou o jogo e ele começou a se tornar compositor. E aí ele traz uma frase que tem total a ver com a história do Beethoven, que é a seguinte: só é digno dos aplausos quem um dia aprender a lidar com as vaias que um dia receberá. Ou seja, você tem que primeiro aprender com as frustrações, com as suas derrotas, com as suas perdas, para no dia que você receber seus aplausos, suas glórias, você estar preparado para isso. O outro tópico que ele traz aqui, que eu acho que não é nem tanto entre bons filhos e alunos fascinantes, mas eu acho que isso vale para a vida, é o seguinte: bons filhos aprendem com seus erros, filhos brilhantes aprendem com os erros dos outros. E aí a gente consegue ver isso, por exemplo, hoje em dia, nos livros mais vendidos, né? As pessoas procuram saber dos fracassos das outras pessoas, dos erros, para elas não cometerem os mesmos erros na sua vida, nos seus negócios, no seu cotidiano, enfim, certo? Então, procure sempre pelo erro dos outros para aprender. Isso é muito importante, para aprender, não para diminuir outra pessoa ou alguma coisa do tipo. O outro tópico aqui seria a respeito de sonho e disciplina. E aí ele coloca que bons filhos têm sonhos ou disciplina. Já filhos brilhantes têm sonhos e disciplina. E aí é importante a gente perceber que sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, que nunca transformam seus sonhos em realidade. E que disciplina sem sonho produz servos, produzem apenas reprodutores. O outro tópico aqui que ele aborda ainda a respeito disso é: bons alunos aprendem a matemática numérica, alunos fascinantes aprendem a matemática da emoção. Então, se você souber lidar com as suas emoções, um dia você está com raiva, você não pode explodir no trabalho ou na sua faculdade, enfim, no ambiente que você estiver, se você conseguir conter essas emoções e conseguir dissipá-las de alguma outra maneira, tá certo? Você com certeza vai estar bem aí nos seus projetos de vida, na sua empresa, enfim, no seu desenvolvimento pessoal como um todo. E aí mais uma historinha de Romanov, antes da gente voltar para os outros 2 pontos. Uma parte que eu achei bem legal, principalmente para quem é professor, trazer aqui. Lá na escola onde o Romanov trabalhava, que era uma escola complicada, enfim, o Romanov sempre era deslocado para essas escolas que eram um tanto quanto complicadas. Um dia tinha um professor que ele queria desistir, não aguentava mais da aula, falava que era um saco, enfim. E aí Romanov puxou ele e falou: vamos tentar alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Aí ele escutou o que o Romanov tinha para falar
e eles começaram a estudar a teoria das janelas da memória. E o que é isso, essa teoria das janelas da memória? As nossas memórias, elas se abrem em partes, tá? Elas possuem janelas que a gente vai acessando. E aí eu tenho um exemplo. Eu tenho um aluno que ele é bastante inteligente, bastante estudioso, só que na hora de fazer a prova ele está ansioso ou ele ficou nervoso por algum motivo, e aí eu tenho janelas, e uma dessas janelas é a janela Killer, e a outra é a janela Light. E aí, ao invés dele acessar a janela Light, ele vai e acessa a janela Killer, que trava ele e faz com que ele não consiga acessar a janela Light, onde tem uma parte do conhecimento. E aí, se ele não acessa essa parte do conhecimento, ele vai mal na prova, ele fica travado, ele fica nervoso, porque ele acessou essa janela aqui, que é a Killer, beleza? Janela Killer e janela Light. Então, a ideia é a gente tentar, no caso ali, Romanov, o professor, fazer com que o aluno não acessasse a janela Killer, tá? Só acessasse a janela Light, para deixar ele menos ansioso e fazer com que ele fosse bem na prova. E aí, uma das soluções que eles acharam foi saber como gerir as emoções dos alunos, ou ensinar os alunos a gerenciar suas próprias emoções. Se o aluno consegue gerenciar sua própria emoção, então ele consegue, por exemplo, travar a abertura da janela Killer e abrir só a janela Light, beleza? E esse é um dos motivos que, por exemplo, toda vez que eu vou aplicar a prova, eu sempre vou fantasiado, que é para justamente quebrar essa barreira de nervosismo e ansiedade dos alunos. Eu sempre dou as matérias um pouco mais complicadas, como bioestatística, anatomia, fisiologia, bioquímica, enfim. São matérias, do ponto de vista um tanto quanto complicadas. Então o aluno já está nervoso de fazer a prova de uma matéria complicada. E aí eu chego lá justamente com a fantasia, meio que zoando, né? Brincando com o momento. Então eu vou lá e pum, já quebro aquela tensão, aquela ansiedade. O que eu estou fazendo? Eu estou tentando facilitar a abertura da janela Light para os meus alunos. Beleza? Fica a dica aí para você, professor. Se você se sente bem, tá? Não custa nada pôr uma fantasia, fazer uma brincadeira com seus alunos antes da prova. E aí os dois últimos tópicos que eu quero abordar com vocês, o primeiro é: bons alunos escondem certas intenções. Alunos fascinantes são transparentes. E aí ele conta a história de uma plebeia chamada Priscila, que aí tinha lá o príncipe que chamou todas as mulheres da redondeza para escolher a nova esposa dele, enfim. E aí, para bem resumir a história, cada um recebeu um potinho com uma flor, só que essa flor ela não desenvolvia, né? Ela morria depois de uma semana. E aí a Priscila era uma plebeia e ela foi a única das meninas que chegou com um potinho com a flor morta. Todas as outras chegaram com a flor viva, desenvolvida, bonita. E aí o príncipe falou: olha, vocês todas mentiram, eu vou escolher a Priscila porque ela foi a única transparente. Eu preciso de uma pessoa dessa do meu lado para conduzir o reinado, né? E ele sabia que as plantas, a flor, enfim, não se desenvolvia porque ele tinha feito alguma coisa lá para que elas não se desenvolvessem. E aí, se a gente não consegue trabalhar isso nos nossos alunos, ensinando eles a serem transparentes, a gente tem os problemas que a gente observa no nosso dia a dia, pelo menos aqui no Brasil, né? Corrupção na política, todo mundo querendo ganhar a qualquer custo, passando rasteira nos outros, com interesse escondido. E aí, para fechar esse tópico aí, ele coloca uma frase muito legal, que é o seguinte: é melhor uma verdade que dói do que a mentira que produz falso alívio. E o último tópico é o seguinte: bons alunos se preparam para receber um diploma, alunos fascinantes se preparam para a vida. E esse último tópico tem tudo a ver com uma coisa que eu sempre abordo dentro de sala de aula: a diferença entre escolarização e educação. Você pode ser um doutor de Harvard, tá fazendo teu pós-doc em Harvard, enfim, se você não é educado,
tá? Então não adianta nada você ter um diploma se, por exemplo, você não tem uma educação financeira, se você não é transparente, se você não sabe como tratar pessoas que não estão às vezes ali no mesmo nível social ou econômico que o seu. E aí ele encerra também esse último tópico com a frase que, cara, também tem muito a ver com, pelo menos, os momentos que nós estamos vivendo hoje em dia aqui no nosso país, que é o seguinte: os frágeis querem controlar as pessoas e os fortes querem controlar o seu próprio ser. Então as pessoas tendem sempre a ser manipuladoras ou tendem sempre a tentar controlar as outras pessoas para fazer o que ela deseja, né? O que a controladora ali deseja. E a gente consegue ainda voltar naquele tópico ali de políticos, dessa roubalheira toda, tá? Então ensinem sempre aos seus alunos a como se controlarem, tá? Como controlar o seu desejo, a sua vontade, enfim, beleza? E aí, professor e estudante, gostou desse vídeo? Se sim, curte aqui embaixo. Se você acha que esse vídeo vai ser importante para alguma pessoa, compartilha com ela e deixa aqui nos comentários quais outros livros vocês querem que eu faça uma resenha. E antes que eu esqueça e tenha que fazer uns vídeos picotar de novo, o link para download do livro vai estar lá na descrição, beleza? Valeu!